Pois é, Tiago, depois que nós participamos daquele evento maravilhoso, né? Tiago Uhum. Queiroz, ele cuida aqui da parte de compras, né? O Daniel cuida da parte de venda, o comercial, mas ele vai falar um pouquinho das duas coisas, né? Porque ele compra e fica cobrando o Daniel, e aí, Daniel, já vendeu e tal, para poder, né? Já. Comprador não tem como não ser comercial também. Eu trabalho junto com o comercial. Se não se alinhar, não É. funciona. E aí, a gente está aqui visitando, né? Parabéns aqui pela estrutura, né? Gostei do que Obrigado. vi, né? Interessante, né? E Sim. aí, me fale um pouquinho aí, como é que você está com seus fornecedores aqui, te vendendo e você comprando, né? Você já tem o quê? Cinco, seis fornecedores que trabalham aqui com o sistema broker da Efetiva? Não, como sistema broker, a gente tem um apenas, que é o Prieto, de fato. O nosso projeto, ele veio, inclusive, a distribuição, ela vem para fomentar e Sim. antecipar essa praça para buscar os novos parceiros broker. A Entendi. gente, como objetivo da gente, como broker, não é só trazer a indústria, e sim diluir o custo logístico dela. Eu trouxe a distribuição exatamente para fomentar, Ah, viabilizar as entregas de menor volume. Então, hoje, você fazer uma entrega de R$ 200, que é como a gente faz, para uma indústria é inviável. Nem aham. para pagar um motoboy funcionaria. Então, quando eu pego a distribuição e aí eu trago, além do embutido e do salgado, eu vou agregar o laticínio, o queijo, vou agregar as azeitonas, os requeijões, a farinha, eu chego num cliente desse, em vez de entregar 10 quilos, eu faço uma entrega média de 50 a 100. Então você já Uhum. começa a ter um custo logístico muito menor. A gente consegue viabilizar também o vendedor que vai estar ali atendimento presencial para poder vender um volume baixo, não tem como fechar, não vai fechar essa conta. Então, e outra para poder garantir o atendimento semanal. Cliente que quando a gente tem dois SKUs posicionados em algum cliente, como às vezes acontece num cliente de food service, que no portfólio dele vai ter lá um bacon e um presunto. Ele não compra algum outro item. Ele não... Uhum. E aí você chegar, o cara tem que fazer a visita, ir até o cliente, buscar para poder chegar lá e ver se o cara está precisando só aquele item, acaba ficando custoso e a gente tem uma evasão muito grande do vendedor. Quando a gente abre esse leque, o vendedor começa a ter uma positivação muito melhor, o interesse em estar junto com o cliente. Também o cliente começa a trazer esse vendedor como um parceiro muito mais Uhum. forte para ele. Então, o objetivo da gente é exatamente trazer essa cultura de o vendedor ser a primeira opção, ser o primeiro a buscar para esses clientes, não só em função de um item só. Então, hoje, a gente começou já vinha com embutidos, a gente teve a parte de Shark, que a gente entrou com a JA primeiro, depois quando eu entrei na empresa, trouxe minha expertise, já que eu tenho anos da minha família trabalhando com laticínio, então eu trouxe esses laticínios, hoje eu já tenho alguns que são parceiros de a gente ter um trabalho como distribuição, que é no caso aí a gente tem a de Minas, que a gente faz um trabalho muito bacana com Uhum. eles, eu tenho a Ourobon de Sergipe, que já faço também um trabalho bem interessante, tem uma indústriazinha que é a São Felipe aqui do interior da Bahia também, e a gente também faz um trabalho que eu considero um trabalho de distribuição de fato, em que eu tenho esse produto presente no meu portfólio de forma assídua. Alguns outros a gente às vezes trabalha assim com algumas oportunidades para poder trazer condições e um portfólio melhor para o cliente. Aí, como a gente tem, eu trabalho hoje também com a Maré, com o Rail, que é o pessoal da Palumbo e Câmara, você conhece há muito Sim, tempo. sim, sim. A gente estava lá com a Cepera, mas a gente tem uma parceria de muitos anos Uhum. com o SMAR. A gente tiveram outros representantes que também têm algumas parcerias que a gente não pôde agregar todos, né? Sim, sim. Infelizmente o tempo já não cabia Uhum. tanto. Eu venho trabalhando com algumas importadoras também já na linha de azeitonas. Meu objetivo agora é trazer um pouco mais forte também a parte de embalagem e também estou buscando a linha de vegetais nesse momento. A gente iniciou com a linha de carga refrigerada no Uhum. início. Para a gente é um nicho que precisa de uma especialização melhor para trabalhar. É diferente de carga seca, que o cara pega qualquer carro que bota ali, pega uma caminhonete, faz a entrega e resolve a vida. Uhum. Refrigerada não.
mas hoje a gente tem a necessidade, sim, hoje de estar implementando também a linha de carga seca para poder exatamente fazer a melhor cobertura do cliente. Eu acho que hoje o objetivo para a gente é que o cliente tenha ele consiga ser atendido com o menor número de representantes mesmo. Uhum. Ele não quer estar saindo comprando cada coisa em um canto. O cara que ainda está trabalhando desse jeito, ele vai estar trabalhando através de um atacadista aí, que ele vai pegar o carro dele, vai até um cash and carry, vai até um atacado de balcão e algum outro, para poder estar fazendo aquela reposição dele ali, porque ele quer, às vezes, um preço que ele acredita que seja mais baixo, não enxerga um valor total, às vezes se perde, na minha opinião, sobre a essência do que é o negócio dele, que às vezes a gente fica tanto focado no que o preço que você tem que vender, o preço que você tem que pagar, e esquece que você precisa agregar valor ao seu serviço. Uhum. Se você não agrega valor ao seu serviço, você não tem um cliente, você não vai proteger o mercado. Então, hoje, a missão que a gente tem aqui, o foco que eu tenho buscado é exatamente, primeiro, mostrar efetiva o que é para o mercado, trazer para os clientes, trazer o cliente para junto da gente, entender também, ajudar, dar um suporte até técnico para ele. Hoje, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer pelo empresário baiano em geral, principalmente o micro e o pequeno empresário, é entender que ele precisa de direcionamento. Eu não vou dizer o que ele faça ou o que não faça, mas eu tenho que estar com minha porta aberta para poder dizer, poxa, olha esse caminho. Você saudável, eu estou saudável. Se eu acho que meu resultado vai vir só vender, não acontece. Maravilha. Eu preciso que o cara entenda como é que ele vai fomentar a equipe dele, como é que ele vai trazer a equipe para ele, porque ele vai ter resultado desse jeito. Senão, ele vai ficar o tempo todo se preocupando em que ele tem que estar contando o dinheiro do caixa, ele tem que estar vendo se a mercadoria dele está sendo desviada, e se preocupando em como é que fazer o negócio acontecer e não botar pessoas para que façam o negócio dele acontecer. Essa, eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa trazer. E a Efetiva também quer trazer esse tipo de suporte. Antes de entrar um pouquinho na convenção, que justamente teve esse objetivo, eu vi aqui na estrutura, então a estrutura que vocês têm é para atender muito bem o portfólio que você tem hoje, né? Claro, vai crescendo, né? E aí o comercial está aí também para poder fazer um bom trabalho de aproximação, né? E a logística, né? Então, você compra, Daniel se preocupa em vender com a equipe de comercial, e aqui a estrutura toda, né? E a logística funcionando bem, né? Sim, sim. Hoje a gente tem um objetivo de entrega com 48 horas a partir do ponto de pedido, certo? Somos rígidos com relação a isso, para que consigamos ser rígidos com a entrega em 48 horas. Eu não quero entregar em 72. Eu não acho que eu vou atender meu cliente dessa forma. Mas também não adianta eu achar que eu vou atender em 24, porque às vezes para fazer isso em 24 eu deixo de atender o de 48 horas. E esse é um dos grandes ensinamentos que eu particularmente venho aprendendo aqui dentro, e hoje é o que eu preciso mostrar também para o meu colaborador, ao meu cliente e ao meu representante que está lá. Porque a gente quebrar um processo como esse, a gente acha que está ajudando e de repente a gente está prejudicando 10 para tentar agradar um que não entende nem sequer o porquê que foi agradado, porque ele acha que ainda é a nossa obrigação. Então, e dentro do processo que você estava falando, né, de fazer com que o teu cliente lá na ponta, o micro, né, que está lá, né, ele tenha a oportunidade de ter conhecimento, esse foi o principal objetivo, além da integração do encontro que vocês fizeram lá da convenção, né? Sim, sim. Eu acho que é importante para a gente trazer a visão um pouco diferente do que é para um cara que está dentro do seu negócio, fazendo ele acontecer a cada dia. E aí você traz ele uma visão de por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação disso? Eu preciso pagar o leite do meu filho? É esse? Muitos trabalham naquela ideia de que tenho que matar esse leão porque tenho que levar a carne para casa. E às vezes esquecem de pensar como é que eu vou fazer isso para que eu não tenha que estar matando esse leão todo dia. E eu vá conseguir me realizar meus sonhos, conseguir chegar, pegar meu filho na escola.
Conseguir ter umas férias no meio do ano para poder aproveitar com minha família, que é o que a gente hoje vê no micro em geral. Ele é um cara que até você pode entender como ele bem sucedido na sua atividade econômica, no seu trabalho, mas você não vê, às vezes você vê ele escravo do seu negócio. Ele não é nem um funcionário, ele é um escravo daquilo. Eu vi isso na minha casa, eu vi essa história aconteceu, eu vi sucesso, tenho história de sucesso na minha família, mas eu sei também internamente o quanto isso custou para isso, e no final, quando você chega lá, depois do seu objetivo, depois que ele aprende, você para de correr atrás, aí você vê tudo que você deixou para trás para poder, todos os pit stops que você passou, e aí você começa a tentar correr atrás de uma coisa que você não vai correr mais. Eu acho que é o que as pessoas precisam parar para pensar como estão fazendo. A gente não funciona mais, a gente está hoje em 2024, não adianta a gente achar que vai fazer as coisas como fazia em 2020, que deu certo em 2020, e cada dia que passa não vai funcionar da mesma forma. Então, eu acho que esse é o tipo de conhecimento que a gente quer trazer para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. A gente pretende fazer mais eventos como esse, talvez um pouco mais segmentados, um pouco mais direcionados para determinados perfis, mas o objetivo da Efetiva é andar perto do seu cliente, para que nossa missão é ter eficiência, um agregador de resultados. É ter o resultado total da nossa... a satisfação total de todos os envolvidos. Isso vai do nosso carregador, do nosso fornecedor, a todos os parceiros, todos os envolvidos no processo. A indústria faz parte dela. Eu não vou me posicionar como uma pessoa que quero a menor condição possível da indústria. Não, eu quero a melhor parceria para a indústria. Se não está bom para ela, não vai ser bom para mim e não vai ser bom para o meu cliente lá no final. Então, essa é a essência que a gente traz e é o que eu busco, é o tipo de parceiro que eu tenho buscado para trabalhar aqui dentro, com um perfil de distribuição. Então, olha lá para a câmera e convida o teu cliente, né, principalmente, né, a se agregar e a tudo que é efetivo de distribuição tem que dar para ele, né? Eu convido não só meus clientes, mas todas as pessoas a entenderem o que a gente tem a agregar quando trabalhamos juntos, quando estamos focados em auxiliar todos. O meu cliente, ele busca atender um consumidor final. Meu produto, a cadeia final desse produto é o consumidor. Agregue, eu quero você agregado com a gente, para que você também agregue o seu cliente e a gente chegue no objetivo final de todas as indústrias de alimentos, que é o consumidor final, satisfação do consumidor final. Não pense que só você está vindo, se você não trouxer também sua equipe e seus clientes juntos, não vai ter o resultado esperado. Ok, obrigado, Thiago. Obrigado. Maravilha. Eu agradeço a vocês. Beleza, também pela oportunidade, pela cobertura e pela parceria, que essa foi a primeira né? parte da Efetiva, uma super revista. E com certeza nos próximos 10, 15 anos, talvez a gente apareça muitas vezes aí. Com certeza. Né?